Pessoal, hoje estamos começando aqui o podcast Em Família. Hoje estamos tendo a honra de ter aqui a doutora Thalita Moran, professora, advogada, mediadora, mãe e uma pessoa incrível e muito reconhecida em toda Minas Gerais pela contribuição que ela tem feito, não só na área de mediação, como também na sociedade aqui no norte de Minas. E a gente vai ter o prazer de ouvir um pouco a respeito do trabalho dela. Thalita, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre sua história e, além disso, também nos falasse como que você chegou no mundo da mediação. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Falar de mediação é sempre algo que flui de um modo muito natural. É um assunto que cada vez mais tem sido acessado, tem despertado interesse. E o momento é realmente fazer chegar aos ouvidos que precisam conhecer um pouquinho mais sobre essa estratégia que está dentro de um contexto, né, de políticas autocompositivas. Bom, eu sou professora do Departamento de Direito da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, onde atuo no Serviço de Assistência Jurídica, o SAJ, há quase 20 anos e, recentemente, passei a co-coordenar o SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, dentro de uma estrutura pré-processual, ou seja, dentro de uma estrutura onde não há o ajuizamento de ações. Mas acho que o ingresso no mundo da mediação, para além da formação técnica nisso, adveio de experiências que são pessoais, né? Sou esposa, sou mãe, mas também sou filha. E talvez esse contexto que me coloca como filha tenha trazido aí essa perspectiva de conseguir entender ou me posicionar melhor dentro de conflitos familiares, né? Eu conto muito sempre que todos nós somos um pouco mediadores. Todo mundo que está em família é solicitado a dirimir conflitos, a buscar soluções para conflitos, desde aqueles mais básicos, né? Eu faço referência sempre a uma experiência que vivi em casa, os meus pais compravam uma caixa de bombom, né? Somos 3 irmãos, somos 3 filhos, e entregava a caixa de bombom propositadamente, dizia, divida. E ali, naquele momento, o bombom de banana, que era o último a ser escolhido, trazia uma situação que era conflituosa entre crianças, porque Sim. cada um quer ali escolher o melhor bombom. E se a gente transmigra uma caixa de bombom para a divisão de um imóvel, numa partilha, num inventário, por exemplo, a técnica é a mesma. São irmãos que estão ali querendo reivindicar aquilo que acha que é melhor para si. Mas no caso específico, sabe, a minha família vem de um divórcio muito complicado, né? Os meus pais até hoje têm muita dificuldade de comunicação. E ali eu me vi uma adolescente com 2 irmãos menores. A minha irmã, à época do divórcio dos meus pais, tinha 7 anos, que é uma idade bem emblemática para um divórcio. E o divórcio deles muito conflituoso. Os meus pais saíram de casa e eu fiquei em casa. Então foi algo bem atípico, porque nós tínhamos 3 casas. E aí, neste contexto, onde o pai e a mãe não se comunicavam, havia a necessidade de que eu desenvolvesse essa habilidade de fazê-los tomar decisões que envolviam a mim e aos meus irmãos, né? E são as decisões mais básicas, do tipo como administrar a pensão, como administrar. A gente tinha pessoas dentro de casa que colaboravam com as tarefas domésticas, então como administrar o nosso corpo de pessoas que nos auxiliavam, as questões que envolviam escola. Então havia uma série de demandas e talvez o mais difícil, e ali nasceu dentro de mim um sentimento de que, poxa, como é preciso que a gente aperfeiçoe essa técnica, sobretudo no arranjo da visita, porque era uma casa só, meu pai tinha uma casa, minha mãe tinha outra casa, e como que eles iriam estar na nossa casa, na casa dos filhos? Quais seriam as regras que iriam imperar ali, né? Quando que seria o momento da minha mãe sair, quando que seria o momento do meu pai sair, e dar espaço. E compatibilizando, assim, pessoas que são muito diferentes, que não se comunicavam bem, foi que eu acabei, ali na adolescência, tendo essa dimensão, que hoje, através das formações, eu entendo que a gente traz dentro de si. Então, eu posso aqui começar dizendo que todo mundo é um pouquinho mediador. Muito interessante essa história. E vocês morava seu pai numa casa, sua mãe em outra, e você e seus irmãos em outra, e você que fazia esse link com todo mundo? É uma vocação, né? Exato, esse é um tipo de guarda até que, à época, isso estamos falando de anos 90, né, se falava de guarda de nidação. Né? Ela não chegou a ser legislada, nós não temos lei que diga
que esse é um arranjo possível, porque até com relação à guarda compartilhada, se você quiser criar esse arranjo, hoje isso é possível. Mas lá nos anos 90 isso não existia, né? Realmente era algo bem atípico. Mas mostra aí que a gente não tem que ficar presa a um arranjo fixo de guarda. Com certeza. Voltando para o assunto da mediação, explica um pouco para a gente como que funciona a mediação, o que é a mediação, porque o pessoal já deve ter compreendido que se trata, né, não de uma negociação, mas de uma conversa entre as pessoas para poder chegar a um resultado em comum. Mas você vai dizer com muito mais propriedade exatamente o que isso é e os benefícios que isso pode trazer para as pessoas envolvidas. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa partir do contexto de onde surge a mediação no Brasil. Tá? A gente começa a falar de mediação de modo formalizado no Brasil em 2010, com uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a famosa Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E ali a gente vivia um momento em que o Brasil falava muito sobre tribunal multiportas, que era a ideia de que os conflitos da sociedade precisavam ser resolvidos pelo judiciário, mas que não havia uma única porta de acesso ao judiciário, que é a ação judicial. Então, os tribunais começaram a ter essa ideia, essa certeza, de que muitas vezes uma sentença resolvia o processo, mas não resolvia o conflito. Então, no momento em que o juiz entregava um papel, a parte que estava ali envolvida naquele papel se perguntava: eu faço o que agora com esse papel? Então, o próprio judiciário percebia a sua ineficiência na prestação jurisdicional se assumisse que havia uma única porta de ingresso. Então, a gente começa a falar de multiportas, ou seja, acessar o judiciário por mais de uma porta que não seja necessariamente a porta do processo judicial, da ação judicial. Bom, então nesse contexto vem a Resolução 125 do CNJ e que começa a falar sobre estratégias autocompositivas. O que seria uma estratégia autocompositiva? Seria a estratégia que faz com que os próprios envolvidos no conflito consigam encontrar a solução para aquele conflito. Nesse contexto, embora pudéssemos aqui elencar mais de uma, tem destaque a conciliação e a mediação. A gente gosta de brincar, dizer que conciliação e mediação são duas irmãs. Eu diria que são irmãs gêmeas, inclusive, são muito próximas. Porque ambas partem da ideia de que o conflito será administrado por um terceiro imparcial, sem poder decisório, ou seja, a estrutura tanto da conciliação quanto da mediação parte da ideia de que alguém não vai decidir, tá? Alguém vai ajudar, mas não vai decidir, sendo que, no caso específico da mediação, esse terceiro imparcial sem poder decisório, ele precisa ser aceito ou escolhido pelas partes. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, sabe? Sobre quem é essa figura do mediador, mas o mediador precisa ser escolhido ou aceito, admitido pelas partes, que vai fazer o quê? O que esse terceiro vai fazer? Esse terceiro vai estimular, ele vai favorecer a que as partes possam, elas mesmas, construírem um arranjo, construírem uma solução para o conflito, que assim vai ser acordado. Então, se você me perguntar o que é mediação, mediação é a técnica que vai ser praticada por esse terceiro imparcial sem poder decisório, que favorece a que as partes possam estar ali, elas mesmas, construindo uma solução para o seu conflito. Tem diferença para conciliação? Tem diferença. Se você for nos livros de direito, você vai ver páginas e páginas. Mas se você vai lá no site do CNJ, no site dos tribunais, eles vão dizer assim, e eu gosto dessa definição, que a conciliação, ela visa resolver conflitos simples, conflitos objetivos. E já a mediação visa resolver conflitos que sejam mais estruturados, conflitos que sejam mais complexos, multidimensionais. E, essa vírgula é muito importante, com o objetivo de preservar uma relação. Olha só a diferença, né? Uma conciliação onde a gente está discutindo um cheque devolvido, né? Você emprestou um dinheiro, você recebeu um cheque por uma operação de compra e venda, você não tem que manter relação com o seu credor, com o seu devedor. Sim. Essa relação pagou o cheque, ok, tá extinta a relação. Mas no momento em que a gente está falando, né, de direito de família, por exemplo, não é a única aplicação da mediação, mas talvez seja a mais interessante delas. Então, se a gente está falando de direito de família, eu preciso preservar a relação.
Então, no momento em que o juiz defere uma pensão de X, ou que as partes, o pai e mãe, acordam uma pensão de X, aquilo vai se protrair no tempo. É preciso que eles continuem se relacionando. Então, a mediação ela vai ter esse olhar da continuidade, da preservação de uma relação jurídica, e, no caso de direito de família, isso é essencial. Isso, e uma coisa interessante que o pessoal com certeza ficou com dúvida, porque a maioria das pessoas passa por uma audiência de conciliação no início do processo. Mas lembrando que em alguns casos e alguns tribunais, principalmente no Sul, a gente vê os juízes colocando, principalmente a ação de alienação parental, guarda, audiências de mediação e não conciliação. Colocam um mediador para poder fazer esse trabalho, justamente em função da complexidade da demanda. Mas muitas vezes aqui a gente vê que até mesmo em questões mais objetivas, igual uma pensão, às vezes a gente faz esse trabalho de mediador, claro que não tão bem quanto um mediador, mas se chegar mais como um negociador, na verdade, da gente chegar a um denominador comum com uma técnica que, inclusive, eu já falei lá no Instagram e quem me ensinou foi a doutora Thalita. Ela falou a respeito disso. Se você vai discutir uma pensão alimentícia, não discuta a respeito de valores. Discuta primeiro qual padrão de vida que você gostaria de dar para o seu filho, quais oportunidades, e depois você precifica isso. Isso é de uma genialidade incrível, porque é claro que em algumas brigas você vai ter simplesmente a questão financeira, a pessoa querendo pagar menos, mas em outros momentos você vai ter a oportunidade de clarear a cabeça daquela pessoa e muitas vezes tirar aquela sensação que algumas pessoas têm erroneamente de que a outra pessoa está se beneficiando daqueles valores. E aí, com essa técnica, a gente consegue contornar esse tipo de objeção. Exato. Agora, falando um pouco a respeito da mediação, você poderia dar alguns números, dizer qual que é o percentual de conflitos que normalmente são resolvidos, como que tem sido sua experiência dentro da mediação? Perfeito. Olha só, Leonardo, antes de falar um pouquinho dessa estatística, que é algo bem interessante da gente tratar, eu vou pegar um gancho no que o doutor trouxe aqui sobre procedimentos que alguns tribunais adotam. Esse é um momento em que a gente está ainda sedimentando essa questão procedimental, né? Se a gente for dimensionar, cada tribunal hoje tem agido de um modo. Então, existem variações, tá? De estado para estado. Mas o CNJ tem procurado padronizar um pouco isso. E aí eu vou colocar duas linhas mestras para ficar mais claro da gente entender esse procedimento da mediação. A mediação pode acontecer pré-processualmente ou processualmente. Vamos falar primeiro do processualmente. É possível que depois de ajuizada uma ação, ou seja, uma ação que já está em tramitação, tanto o advogado quanto o Ministério Público ou o próprio juiz pode ter essa iniciativa de ofício, pode determinar que aquele processo seja remetido para uma sessão de mediação. Importante aqui esclarecer que o juiz não deve ser mediador, porque lembramos do nosso conceito inicial, o mediador é um terceiro imparcial sem poder decisório. Então, quem vai fazer a mediação não decide, para que as partes tenham mais, diria-se, mais liberdade de falar. Porque sem medo de falar assim, olha, se eu falar isso, o juiz depois vai julgar. Vai usar contra mim. Vai usar contra mim, sim. Exato. Então, o mediador ele não deve ser o juiz da causa. Pode até ser outro juiz. Normalmente, eles têm convocado juízes aposentados, tá? Que são figuras experientes, que são figuras que têm ali um pouco mais de aquilatação pelo tempo, né? Então, assim, mas não deve ser o juiz da causa. Então, o juiz, processualmente, ele pode remeter isso para a mediação. Quem faz a mediação? Agora eu posso dizer isso com o coração muito feliz, que hoje quem tem feito a mediação são os Sejusques. O que é Sejusque? Sejusque é um projeto, tá, do CNJ que implementou em todo o Brasil, então todo o Brasil, em Minas, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas está implementando em todas as comarcas, que é um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, Sejusque. É um órgão anexo do Poder Judiciário e que pode contar com parcerias, inclusive com instituições de ensino, como é o caso da Unimontes, que possui um PAPRE, um posto de atendimento pré-processual do Sejusque. Pois bem, então quem faz essa mediação, embora possa ser, em tese, qualquer pessoa designada pelo juiz, mas o juiz hoje tem colocado isso a cargo do Sejusque, que são mediadores treinados. Então aqui é importante observar, tá? Quem é essa figura do mediador? Quem é o mediador?
Então, existe a obrigatoriedade que o mediador seja uma pessoa com curso superior, não necessariamente em direito. Existem alguns mediadores que têm formação em psicologia, em serviço social, que são muito, mas muito bem treinados para conflitos ultradimensionados em direito de família. Tá? Então, o mediador é uma pessoa com curso superior e que recebeu uma certificação do tribunal ou do CNJ. No meu caso, eu recebi do Tribunal do Estado de Minas. Então, é preciso que seja alguém que tenha tido formação. O processo de mediação, embora ele seja algo intuitivo, como eu disse, todo mundo faz um pouco, o advogado faz muito, mas ele tem técnica, e bastante técnica. Porque se a gente está falando de conflito que é complexo, nós estamos falando de pessoas que estão trazendo demandas que são atípicas e que elas mesmas não têm respostas para essas demandas. E no caso de direito de família ainda tem um agravante. São pessoas que emocionalmente tendem a estar afetadas. Então, se você não tem formação para receber essas pessoas, você pode até agravar um conflito. Então, o mediador ele precisa ter essa formação. Então, voltando ao foco, a mediação processual ela pode acontecer a partir de um processo onde o juiz, o advogado, o promotor de justiça pede esse encaminhamento para o setor de mediação. Mas também existe, e aqui eu preciso dizer que é o meu grande ponto de entusiasmo, a mediação pré-processual, que é aquela que acontece sem que haja um processo. Ou, agora eu vou contar uma novidade para o doutor, em processos extintos. Como assim? Em processos extintos? Sim, é possível fazer uma mediação num processo que já acabou. Por exemplo, vamos falar de uma ação onde havia discussão de visitação. Já existe ali uma sentença que disse, né, que a visita vai acontecer, vamos colocar o clássico, né, em finais de semanas alternados. Só que ela não está funcionando bem. Apesar de eu ter uma sentença que não está dando certo, porque o pai não pega no horário, ou devolve fora do horário, ou porque a criança não está se sentindo confortável na residência do pai. Não precisa ser necessariamente o pai, mas normalmente é o pai. Né? Então, eu preciso ajustar isso. Como que eu ajusto isso? Eu vou reabrir um processo? Não, vamos fazer uma mediação em cima de um processo que já está encerrado. Tá? Então, a mediação pré-processual ela vai falar sobre um conflito que ainda não está, ou que não está diretamente relacionado com o processo ajuizado. Tá? Então, existe aí a possibilidade, antes do ajuizamento de um processo, a gente submeter a mediação. Mas você me pediu números, né? Antes da gente prosseguir, então vamos falar um pouquinho de números. Existe uma expectativa dentro dos tribunais de se medir o resultado da mediação. É algo que é tão diferente de processo judicial, que a gente quer medir esses números para fins de aperfeiçoamento. Então, se você entrar lá no site de cada tribunal, você vai ver lá estatísticas de mediação. Eu vou pegar as estatísticas do CNJ, porque eu acredito que a gente vai falar para muita gente do Brasil todo. Então, vamos falar de Brasil, não vamos falar só de um estado. Sim. Tá? Então, se eu colocar uma estatística que vai variar de estado em estado, mas dentro de uma média que o CNJ admite, nós estamos falando de 75% de resolução de conflitos pré-processuais. É um número muito alto. Então, nós estamos falando de 75% de pessoas que iriam procurar o judiciário no universo de 100 e 75 evitaram uma ação judicial e tiveram a resposta ao seu conflito. E aí eu quero fazer uma observação. Quando você entra com uma ação judicial, o que acontece? Um terceiro decide por você. Aqui a gente está falando de você e a outra parte chegarem a uma decisão que vai ser bom para os dois. Sem falar na questão do tempo. Né? Que vai ser muito mais rápido do que uma ação judicial, sem dúvidas. Principalmente se tratando de uma demanda complexa, como uma guarda, uma partilha, uma questão de alienação parental. Exato. Acho que a gente pode depois colocar um link aí de uma pergunta de quais são as vantagens, né? Sim. E se tem desvantagens também, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas para a gente fechar a questão do número, então a gente tem 75% num padrão homogeneizado aí para o Brasil de resolução, ou seja, de resposta positiva, de acordo firmado, tá, na mediação pré-processual, antes de um processo. Esse número cai quando o processo é ajuizado. Então, se a gente ajuiza a ação,
ou porque o conflito ele já foi tentado antes, né, sem êxito, ou porque ele se tornou ainda maior, cresceu com o tempo, você vai ter uma casa de pouco menos de 50% de resolução via mediação. O que também é um número elevado. Se a gente for considerar aí, o número do CNJ é 49% de resposta positiva, ou seja, de acordo numa sessão de mediação de um processo ajuizado, ainda assim é muito elevado, ainda é muito bom. Porque tem muito aquela coisa, né? Fulano me processou, então já vai com uma outra carga. A parte importante da gente fazer aqui é sobre a possibilidade das pessoas procurarem os tribunais para que possa ser feita a mediação. Às vezes o pessoal está achando que não, é só se o juiz determinar. Não, você pode tomar a iniciativa, procurar o tribunal e começar um procedimento de mediação. A professora vai explicar sobre isso também, que é uma coisa muito interessante, e ela até vai dar o passo a passo de como que você pode fazer isso. Perfeito. Bom, então vamos falar um pouquinho desse passo a passo, que às vezes clareia bastante. Lembrando que são dois os caminhos, ou a pré-processual ou a processual. Como que funciona a pré-processual? Bom, então o interessado na mediação vai procurar o seu advogado, convém que seja através de um advogado, tá? E esse advogado vai distribuir um procedimento chamado reclamação pré-processual. Nesse procedimento, até aqui vou me dirigir aos colegas advogados. Nós não estamos falando de uma petição inicial, tá? Nós estamos falando de um procedimento que ele é muito simplório. Um dos princípios, inclusive, da mediação é a simplicidade, tá? É para ser simplista mesmo. Então, você vai fazer um pedido, não chega a ser uma petição, você vai dizer, quero instaurar o processo de mediação, basicamente, e os envolvidos, aqui a gente não fala em autor e réu, tá? A gente fala em solicitante e solicitado. Então, quem está solicitando é fulano de tal e gostaria de trazer para a mediação Beltrano de tal. Essa é a ideia. Informamos os nomes das partes e fazemos uma síntese muito rápida do que se trata a questão. Lá a gente nem fala em conflito, a gente fala em questão. Né? O que trata a questão? A questão é guarda, a questão é divórcio, a questão é partilha de bens, a questão é visitação. Qual que é a questão que vai ser tratada? Muito bem, o advogado vai receber o que a gente chama de carta convite. Aqui, a outra parte, o solicitado, não é intimado via justiça, porque nós não estamos falando de processo. Não é oficial de justiça batendo na porta da sua casa e dizendo que você tem um prazo para contestar. Você recebe um convite para comparecer à sessão de mediação que foi agendada. E como é que é esse convite? Vai chegar uma carta na sua casa? Vai uma pessoa entregar? Como é que é? Maravilhosa a sua pergunta. O convite ele é disponibilizado para o solicitante ou para o seu advogado e pode ser um convite impresso ou um convite digitalizado. E quem entrega esse convite é quem solicitou. Então, o advogado ou a parte podem fazer a entrega presencial. Gente, é lógico, nós estamos falando de conflito de direito de família, embora a relação está desgastada, não é uma pessoa desconhecida, né? Então, você pode entregar, vai lá, entrega à mão mesmo. Mandar por WhatsApp, mandar por e-mail, a gente tem que parar de achar que a coisa tem que ser assinada na caneta, né? Então, entrega. O que importa é chegar até o solicitado um convite para que ele compareça em dia e horário que está lá estabelecido. Uma outra coisa que eu queria destacar, doutor, que é fantástica, sobretudo para o advogado, é que dentro do processo de mediação você tem a liberdade de escolher e indicar dia, horário e sistema. Se você prefere que seja de manhã ou à tarde, se você prefere que seja virtual, telepresencial, ou se você prefere que seja presencial. Há ainda a possibilidade, essa é fantástica, de você indicar um mediador. Existem, inclusive, não falei aqui, mas devo dizer agora, os postos de atendimentos privados. Então, existem setores da iniciativa privada que estão investindo em mediação privada. E aí, nesse caso, você pode escolher um mediador com características específicas. Recentemente, eu fiz alguns treinamentos para fazer mediações em conflitos que envolvam a homoafetividade. Né? Então, vou dar um exemplo. Se estivermos numa demanda que envolva um casal homoafetivo, é possível você indicar um mediador que tenha essa formação, que entenda que aquele conflito ele vai ter algumas facetas que são especiais, que são particulares. Então, você pode indicar o mediador. Então, já aconteceu também uma situação muito curiosa, em que e foi uma questão de família, em que o solicitado, o pai de uma criança, não falava português. Então, o português dele era bem deficiente, bem deficitário. E aí houve o pedido para que viesse um mediador que falasse inglês. Olha só que coisa curiosa.
Mas pode, gente, isso no Tribunal Brasileiro, uma sessão em inglês? Sim, pode. Né? Então, foi algo muito curioso que eu tenho para narrar, que foi uma sessão que envolveu, tá, falar em outra língua. Então, olha só, você pode escolher. Então, voltando, né? Escolhe junto ou cada um, você pode fazer uma solicitação unilateral? Excelente colocação. Então, vamos partir do conceito, né? O mediador, um terceiro imparcial sem poder decisório, escolhido ou aceito pelas partes. Então, no caso específico, se você não fala de ninguém, o tribunal vai designar para você um mediador qualquer. Se você indica alguém, esse alguém poderá ou não, a depender da disponibilidade, ser o mediador. Quando esse mediador se apresenta, um dos atos da sessão de mediação é que as partes digam: eu estou de acordo a que você seja o mediador. Então, não importa muito, doutor, se foi o solicitante que indicou. O importante é que o solicitado aceite essa pessoa. Podem, de comum acordo, escolher? Podem. Perfeitamente, desde que a pessoa escolhida tenha formação. Então, pode, por exemplo, um casal que está se divorciando num divórcio muito complexo. Eu já tive numa situação assim e o casal não se divorciou. Então, eles me indicaram, tanto o homem quanto a mulher me indicaram: nós gostaríamos que você fosse a mediadora. E eu aceitei o encargo, mas eles resolveram que não iam se divorciar mais. Então, a sessão não prosseguiu, ou melhor, foi um acordo absoluto isso, né? Não houve divórcio. Sim. Mas, enfim, é possível que um só indique, que ambos indiquem, ou que o próprio sejusque ou o juiz indique, desde que as partes aceitem que seja aquela pessoa o mediador. Mas vamos terminar o procedimento. Então, recebeu a carta vai ser entregue para o solicitado. E a pessoa tem que aceitar a carta também, e se ela ficar em silêncio, o procedimento começa? Excelente pergunta também. Nossa, estou adorando a forma como está fluindo. Bom, quando a carta é entregue ao solicitado, se o solicitado não aceita, ele diz assim: não vou, não quero, o procedimento de mediação, então, será extinto. A mediação se fundamenta em alguns princípios, tá? E um dos princípios é a autonomia da vontade das partes. Então, é preciso que as partes estejam de acordo com o procedimento de mediação, porque senão ele não vai acontecer. Então, se me perguntar assim: a mediação serve para todo mundo? Eu vou dizer: serve para todo mundo que queira. Tá? Então, a outra parte também tem que querer. Ambas as partes precisam desejar que a mediação aconteça. Então, se o solicitado recebe a carta, o convite, e no dia da mediação ele não comparece, a gente entende que ele não quer estar ali presente. Tá? Então, o procedimento pode ser encerrado. Pode acontecer, e acontece, gente, é muito comum isso. O solicitado, ele liga. Olha só como é um procedimento simples e informal. Ele liga: hoje eu não posso, pode ser amanhã? Ok, pode, está todo mundo de acordo, pode ser amanhã. É diferente de uma audiência com a presença do juiz, onde você tem toda uma pauta, você tem toda uma formalidade. Então, é possível. Dia, hora marcada, e se não comparecer, tem consequência no seu processo. Exato. Então, aqui não, aqui você pode desmarcar? Pode. Então, a mediação pode ser extinta se ninguém comparecer. E pode ser reaberta? Pode também, quantas vezes forem necessárias. Sim. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a sessão em si. Sim, tá? Porque eu acho que esse é um ponto que eu acho que é o fator mais atraente da mediação, é a sessão em si. Então, vamos considerar que as partes comparecem, né, no dia e horário marcado, e que a sessão está sendo telepresencial ou presencial. De vez em quando me perguntam: qual que é melhor? Eu falo: qual que é melhor para quem? Né? Então, se a gente está falando de pessoas que têm acesso à internet, que já estão acostumadas a fazer videoconferência, ou que estão em lugares diferentes, isso é muito comum. Né? Essa sessão que eu disse da pessoa que falava outra língua, protelou-se em mais de uma, e uma delas ela fez em outro país. Então, nós tínhamos uma pessoa aqui em Montes Claros e nós tínhamos uma pessoa em outro país. Né? Então, olha só que coisa que permite. Tá? Então, independente, tá? Sendo presencial, sendo telepresencial, a mediação acontece super, super bem. Mas ok, estamos lá na sessão e a primeira coisa que acontece é a apresentação do mediador, que vai ali trazer uma ideia do que é a mediação. Então, a mediação ela é diferente de uma audiência, onde a gente senta e o conciliador ou o juiz vai dizer assim: tem proposta de acordo? Não. Então vamos prosseguir. Né? Não é assim. Não é assim. Sim. Tanto que a dificuldade que a gente tem como mediador é explicar para os advogados que não é assim que funciona. Sim. Tá? Então, a gente gasta um tempinho dizendo: olha, vocês estão aqui numa sala de mediação, a mediação é um procedimento onde existe a voluntariedade das partes. A gente vai explicar tudo isso e vai frisar alguns pontos. Primeiro ponto que a gente vai frisar ali. Primeiro, a mediação é um processo voluntário. É preciso que quem esteja ali querendo. Tá? Ponto 2 que a gente vai frisar: sigilo.
esse eu sempre dou muito destaque. Tudo que é falado numa sessão de mediação, e olha que a gente desce a conflitos, como a gente falou aqui no início, muito complexos, então a gente vai precisar manter aquilo ali em sigilo absoluto. Uma preocupação que as partes têm. Vai filmar? De jeito nenhum, mesmo que estiver gravando. Né? O sistema que a gente usa, inclusive, ele é bloqueado para ser gravado. Sim. Ele é gravado só num momento específico. Tá? Então, não grava. E a gente pede, não grave. E a gente pede que esse aparelhinho aqui danadinho fique desligado a sessão inteira, para não gravar. É para não gravar, é para as partes falarem de maneira coração aberto. É isso que a gente quer. Então, a gente tem que garantir esse sigilo. Tá? O terceiro ponto que a gente enfatiza é que é possível que uma sessão ela aconteça em desdobramento. Como assim? A gente está acostumado, né, os advogados estão acostumados, uma audiência de conciliação é meia hora. Não, meus amigos. Uma sessão de mediação tem um prazo de duração médio de 2 horas, podendo chegar a 4. E eu já fiz uma que durou 6. 6 horas de mediação. Vamos de novo lembrar, é um conflito complexo. E aí pode acontecer mais de uma, né? Às vezes as pessoas estão cansadas, ou às vezes as pessoas querem pensar, ou às vezes as pessoas querem consultar outro, ou querem trazer mais gente para a sala. Então, nos conflitos de família, acontece às vezes de discutir a questão de divisão de bens, muito comum. Mas a casa que o casal está ali discutindo, ela foi construída num imóvel que era da sogra. E aí tem irmãos envolvidos. Dá para trazer para a sessão de mediação? Dá. Claro que dá, né? Eu vou falar uma brincadeira aqui, eu já fiz sessão que vem até amante. Então, vem discutir também, faz parte do conflito, tá? Tô aqui brincando, mas para dizer que a gente tem... Como é livre, né? É livre. É um procedimento exato, livre. Muito livre. Então, é comum que a gente traga mais pessoas. Então, você pode remarcar? Pode. E remarca que dia? Depende, do dia que todo mundo pode. Sim. No dia que o mediador tem disponibilidade, no dia que as partes também podem. Sim. Eu já fiz sessão onde a parte falou assim, mas eu queria que começasse às 6 da tarde. Eu posso 6, todo mundo pode? Pode, então pode. Então é 6. Tá? Então não tem nenhum problema, tem essa liberdade, tá? Então, assim, é preciso que as partes compreendam que a sessão ela vai ter desdobramento. Sim. Um dos desdobramentos mais comuns, é uma técnica, tá, que a gente usa na mediação, se chama sessão privada. E o que é essa sessão privada? É quando a gente retira uma das partes da sala. Então, vamos imaginar que se trate de um caso clássico de família, né, o marido e mulher, e que a gente retira o marido da sala e ouve a mulher. Né? Vamos colocar uma situação para a gente exemplificar isso bem. Nós estamos discutindo um processo de divórcio, nós estamos discutindo uma pensão de cônjuge, não é pensão de filho, para ficar mais fácil o exemplo, e o marido está oferecendo um valor e a esposa está dizendo, eu não aceito esse valor. E esse valor, vamos imaginar que seja um valor relativamente alto, né? E ela fala, não aceito. E aí, nesse momento, a gente pede para o marido sair da sala e vai ouvir essa esposa. E ali, quando a gente entende o que é que está acontecendo, a gente pode descobrir ali que houve uma violência doméstica, né? Que não foi caracterizada por agressão física, às vezes era uma violência muito mais emocional. Né? A gente pode descobrir também que se trata de uma pessoa que está vivendo algum processo pessoal, depressão, é muito comum. Né? E que por isso ela não se sente segura de prosseguir. Existem mágoas. Né? Então, talvez o que está fazendo com que não aceite seja mágoa mesmo. Então, não tem valor nenhum no mundo que vá apagar essa mágoa. É bom muito lembrar... mais uma desculpa, né? Alguma coisa nesse sentido. Sem dúvida. Então, assim, ali, o mediador ele não é psicólogo, embora possa ser. Já aconteceu o caso de, em algumas sessões, eu pedi para co-mediar, ou seja, ter 2 mediadores, eu e mais uma psicóloga. Porque os conflitos tinham uma complexidade que a minha formação não conseguia enfrentar. Então, essa sessão privada ela é muito legal. E aí, no momento em que a parte, nossa, esvazia. Gente, quando ela fala, eu falo que falar já faz parte de um processo curativo. E olha que nós não estamos nem falando de justiça restaurativa, viu, doutor Léo? Porque a gente pode um dia marcar um outro momento ou trazer uma outra pessoa que venha falar de justiça restaurativa, que é outra coisa, tá? Mas, enfim, o falar é curativo. Então, no momento em que a parte fala... ela esvazia, alivia. E ali, a gente, repito, não somos psicólogos, mas a gente pode trazer questões para reflexão. Tá? Você pode aconselhar ela? Aconselhar não, porque o mediador ele não pode ter esse papel ativo. Mas no momento em que não perde a imparcialidade. Exatamente. Né? Mas no momento em que você
joga perguntas. Eu não estou afirmando que você deva ou não aceitar um acordo, mas você joga perguntas. A parte por ela mesma, ao responder essas perguntas, já está direcionando Sim. para um acordo ou para um não acordo. Tá? Então, apenas para fechar esse bloco de perguntas, então essa sessão privada ela é muito rica de experiências. E ali, naquele momento, quando termina a sessão privada, a gente pergunta para a parte, você me autoriza a falar o quê do que a gente falou aqui? Eu ia te perguntar isso agora. O que você pode fazer com o que ela te fala? Na maioria das vezes, ela delimita. A parte vai dizer assim, eu não quero que você fale sobre isso, mas esse pedacinho aqui você pode falar. E a gente mantém. Olha, é um grande desafio para o mediador saber tratar essa informação, porque ela falou muitas coisas, né? Então, às vezes, vem abusos, envolve sexualidade. Então, eu não posso falar aquilo. E ela me autorizou a falar esse pedacinho. E esse pedacinho já faz milagre. Eu tenho uma sessão que foi muito bacana, que, olha só a situação, tá? A gente tirou o homem da sala e deixamos a advogada do homem com a advogada da mulher e a mulher. E no momento em que a mulher falava, aquela mesma advogada que antes estava batendo na mesa e que não, isso é um absurdo, no momento em que a mulher falava para a advogada, a cara da advogada foi transformando. E ela foi entendendo o conflito. E quando ela entendeu o conflito, ela parou e falou, me desculpa, agora eu entendi do que nós estamos tratando. Agora eu vou conseguir orientar melhor o meu cliente. Né? É a parte humana, né? Eu arrepio, não estou mentindo. Sim. Porque aquilo foi de uma dimensão tão grande que um processo judicial nunca ia conseguir teria satisfazer. conseguido. Exato. É. Né? E eles caminharam bem, fizeram um acordo parcial, né, dentro do que foi falado, mas assim, foi muito importante essa sessão privada. E para a gente concluir o procedimento. Então, pode ter uma, duas, quantas sessões forem, pode ter sessão privada ou não. No momento em que as partes, então, chegam a um acordo, esse é um ponto muito importante. A gente vai fazer uma validação desse acordo, porque nem tudo que as partes assim querem fazer de arranjo é possível de ser homologado. Tem que ser legal, a gente tem que lembrar Exato. disso. O que for decidir, o que vocês acordarem ali, tem que existir na lei. Então, se não existir na lei, não é possível. Até mesmo porque como é que a gente vai cumprir uma coisa que não é permitida, entendeu? Eu vou até um pouco mais além, não é nem que tenha que estar previsto em lei, porque a ideia da mediação é criar mesmo. Sim. Então, de vez em quando, são os arranjos, como eu contei na minha família. Não tinha esse negócio escrito na lei de que são 3 casas, sim, né? sim. Então, a gente pode criar. O que a gente não pode é contrariar a lei. Sim. Então, aquilo que a lei fala que precisa ser atendido, tem que ser atendido. Perfeito. Então, a gente validou o acordo e aqui, eu vou dizer, é a grande repercussão de você ter um bom advogado. Faz toda a diferença nessa hora. Você está assistido por um profissional experiente, sensível, que entendeu quais são as suas questões, porque é ali que nós vamos escrever. De tudo numa sessão de mediação, o que a gente escreve é o acordo. Se não tiver acordo, a gente apenas diz não teve acordo. Ponto. Mas se tem acordo, esse acordo pode ser muito bem detalhado. E esses detalhes, vocês não imaginam que tipo de detalhe que pode entrar. Dá um exemplo. Exemplo, as composições que dizem respeito à visitação e guarda são as mais ricas, né? Então, exemplo, vamos colocar aqui uma das coisas que eu achei mais legal, né? O pai reclamava muito que ele não estava tendo, que o contato na visitação ele era artificial. E cá entre nós, né? Um pai que pega uma criança no sábado de banho tomado e vai tomar sorvete, devolve o filho no dia suja, né? É um contato artificial, né? E esse pai, ele se queixava disso. Ele falou, eu não quero que seja assim. Sim. Eu quero ter contato todo dia. E aí, depois de muitas sessões, a gente percebeu que para a mãe era um problema levar e buscar a criança na escola. E para o pai, não. A jornada de trabalho permitia. E aí eles resolveram que o pai iria levar e buscar a criança na escola. Sim. Resolvia o problema de cotidiano da mãe e resolvia o problema de visita do pai. Sim. Porque aí ele pegava a criança suja de escola, nervosa, contando o que aconteceu, sim, participava das questões, a criança falava do trabalho de casa, o que tinha de dever. Então, a relação se tornava uma relação mais verdadeira, uma, sim, relação mais de cotidiano, que era o que esse pai queria e que ajudava a mãe. Olha que dica. Olha que dica para um regime de convivência. Exato. Então, essa questão do regime de convivência, você falou a palavra, é isso mesmo, é como que vocês vão estabelecer o convívio. Isso pode ser descido a detalhes, né? Olha, não pode buscar terça-feira, porque terça-feira é o futebol da criança.
né? Não pode ser esse dia, porque esse dia a criança tem sono, não pode, enfim, aqueles detalhes que só pai e mãe conhecem e que isso pode ficar lá. Teve um caso específico em que eles estabeleceram um celular, né? Que esse celular seria o celular da criança, mas estabeleceram o horário. Olha, mas então você só vai ligar a tal horário. Ok, eu só vou ligar a tal horário, porque senão a criança ficaria muito tempo no celular. Sim. Então, estabelecer o horário para ligar no celular. Então, isso também pode. São muitos os detalhes que a riqueza da convivência permite. Sim. E aí, vamos repassar aqui, então. Então, olha só, as pessoas vão falar presencialmente, fisicamente, que fica mais fácil o pessoal visualizar. Vai sentar, por exemplo, aqui. Eu, como advogado, a pessoa que eu estou representando ali senta um outro advogado e aqui a outra parte. Vamos dizer que é um caso de guarda, né? A mãe, o pai e os 2 advogados e o mediador. Tá, aí como é que começa? Você vai falar um pouco sobre o que está acontecendo, vai falar, nós estamos aqui para poder resolver sobre a guarda do filho de vocês. Aí, o que você faz no próximo passo? Você fala para eles falarem? Como é que funciona? Joia. Bom, primeiro a gente já parte da premissa de que uma sala de mediação, eu acabei de montar uma, ela vai pedir uma mesa redonda. Né? As partes estão em igualdade de condição. Dificilmente seria uma mesa tão afastada. Sim. Mas, de fato, nós vamos ter uma parte acompanhada do advogado e outra parte do outro lado acompanhada do seu advogado, um mediador numa posição central. A gente tem até esse cuidado de não deixar as partes muito perto uma da outra, porque elas podem se ofender. Então, eu, por exemplo, numa sala como essa, eu faria trocado. Eu não colocaria a mulher ali e o homem aqui. Eu colocaria a mulher ali e o homem aqui. Entendi. Mais distante. Então, até essa posição a gente observa, tá? Mas aí, depois que, então, o mediador vai explicar como que acontece o processo, ele vai pedir que a parte faça uma breve síntese. Normalmente, o mediador, e aqui vou falar aos colegas advogados, tá? A gente pede que a parte fale e não o advogado. Mas o advogado pode dizer, e a gente percebe, você tem que ter esse feeling de que às vezes a parte é tímida, a parte está machucada, a parte está estranhando aquele ambiente. Então, a gente fala, então, doutor, pode começar. E aí, quando começa, o advogado, então, pode contar um pouquinho sobre qual é a questão. Não é o mediador que fala, nós estamos aqui hoje para resolver a guarda do filho de vocês. Não. A gente vai dizer assim, eu gostaria, então, que a solicitante apresentasse, né, quais são as questões que trazem ela a procurar o auxílio de uma mediação. No que a gente pode contribuir para construir junto? A palavra construir junto, co-criar, é muito usada na mediação. Então, a parte vai dizer, então, no nosso exemplo fictício ali, a mulher vai falar assim, olha, o que está acomodando é isso, né, a gente divorciou, né, a pensão não está dando para pagar tudo, a visitação, ele não visita, ou ele está visitando do modo errado, vai contar. Mas se a parte não estiver confortável, o advogado pode fazer às vezes, para dar esse start. E, na sequência, a gente ouve a outra parte. Tá? Então, a gente dá a palavra também para a parte solicitada, que no nosso exemplo fictício, se for um homem, né, ele vai dizer, olha, eu não pago pensão porque você está fazendo mau uso da pensão, ou então a guarda ela não foi definida porque ninguém falou que tinha que definir, eu não tive essa abertura, nós estamos brigando o tempo inteiro. Então, enfim, cada caso é um caso, mas no nosso exemplo fictício, só para a gente entender como que acontece esse diálogo. Sim. Bom, você pode me perguntar assim, o sangue ferve? Numa questão de família, às vezes, a gente presencia isso, as partes elevam. Aí manda parar. Exato. Então, às vezes, as partes pode acontecer, tá? Delas elevarem um tom. Mas aí é o papel do mediador, imediatamente fazer a intervenção. E, inclusive, já aconteceu o caso em que a sessão esquentou muito, cerrei a sessão. Não dá para prosseguir neste momento. E foi incrível, porque a sessão seguinte estava todo mundo ali calmo e pediu desculpa. E tem que fazer isso, porque lembrando que se o negócio esquentar demais e falar, não, então vamos parar, vamos para o processo, acabou a mediação. Exato. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa habilidade de saber que é um momento que ali... Nós somos humanos, todos nós somos humanos. E aqueles que estão ali já são humanos que estão em fragilidade. Então, ter essa empatia de entender que dói mesmo. Gente, questões de família dói mesmo. Dói mais que o bolso, viu? O coração falam isso que dói mais no bolso, eu acho que não. Dói só se o bolso estiver aqui em cima. E outra coisa, tem uma linha muito tênue entre o seguinte, às vezes a pessoa ela precisa dar uma extravasada ali, até para chegar a um acordo, só que dependendo do jeito que ela se extravasar, se o outro se sentir incomodado, aquilo ali pode romper e explodir tudo. Então, o mediador ele tem que ter uma habilidade de, enquanto tá sentado aqui, ó, um tá lendo o outro, ele tá prestando atenção de como que tá a reação de um, do outro, se aquilo ali vai acabar numa ruptura ou não, não é? Exatamente. Então, o papel do mediador ele tem que ser extremamente perspicaz, porque ele precisa deixar falar. Né? Repito,
falar é processo de cura também. Sim. Tá? Então, tem que deixar falar. Mas o deixar falar sob cautela e com limitação. Tá? Então, é muito comum que a gente, às vezes, faz um gesticular. Calma, não, assim não. Ó, tá passando um pouquinho do limite. A gente vai falando até a hora que a gente entende que superou, né? Superou, encerra a sessão e vamos tentar uma nova. Mas essa observação que o doutor fez é muito perspicaz, de você ler o outro. Que, às vezes, o outro, diante de uma fala mais ácida, pode ser que ele se feche por completo para um acordo e pode ser também que o outro devolva. Né? Você me agrediu, eu também vou te agredir. Ah, você está falando que eu sou um pai ruim, mas você também é uma mãe péssima. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Né? Então, o importante é que as partes tenham essa dimensão de civilidade dentro de uma sessão de mediação e também entendam, né, que no momento em que ela agride, ela pode receber ali também um retorno de uma palavra mais dolorosa. Tá? Sem dúvidas. Outra coisa que eu queria te perguntar era o seguinte, então, depois dessa segunda parte que as pessoas se apresentam, aí você vai conduzindo a conversa rumo a um acordo, fazendo perguntas ou você pode trazer afirmações? Perfeito. Bom, o papel do mediador, ele não deve ser de trazer solução. Ele estimula a que as partes cheguem à solução. Então, de um modo geral, após a fala das partes, a gente faz perguntas. Eu gosto muito de uma técnica que é uma técnica de sintetizar, mais ou menos como se eu dissesse assim. Então, quer dizer que isso, é isso que você falou? Aí a parte vai falar assim, é isso que eu falei, ou vai me corrigir. Não foi bem isso que eu falei. E aí, nesse momento, a gente tem uma síntese de quais são as duas questões. O que é importante para esse lado? O que é importante para esse lado? O que é valor? E olha que eu não estou falando só de dinheiro, mas o que é sensível para esses dois agentes que estão aqui, esses dois personagens que estão aqui. E aí, na sequência, a gente pode estrategiar. A estratégia mais frequente são as sessões privadas, para a parte falar um pouquinho mais. Essa sessão privada, como eu falei, ela é muito rica. E, muitas vezes, a parte fala de um modo diferente do que ela falou ali presente. Né? Ela conta a verdade mesmo. Sim. E aí, na sessão privada, a gente primeiro faz com um, depois faz com o outro, depois faz uma sessão coletiva, para ver se já conseguimos... alguns pontos em comum. Em comum, exato. Você foi em cima. Quando a gente faz a sessão privada, a gente cruza as informações, que a gente não pode falar por sigilo, mas a gente já percebe que eles estão de acordo com isso e não sabem. Eles ainda não sabem que estão de acordo com isso. Então vamos trabalhar o resto, né? Exato. Então, assim, vamos primeiro trabalhar o que está em acordo. Aqui deixa eu fazer um parênteses, até para que a gente possa ver a dimensão do que é mediação. A maior mediação do mundo está em andamento em Minas Gerais. E uma das maiores do mundo foi efetivada em Minas Gerais. Para quem não sabe, estou falando do caso de Brumadinho e do caso de Mariana. O caso de Mariana ainda está em andamento, dizem que será o maior acordo da história da humanidade. A empresa e a sociedade que está fazendo? Envolvem vários agentes, envolve o Ministério Público, inclusive de mais de um estado, Minas e Espírito Santo. Mas o que fechou esse acordo de Brumadinho, que foi alardeado pelo Brasil todo, né, que tem um valor muito expressivo. Então, esse acordo de Brumadinho ele foi fechado em Minas, com a participação do Tribunal de Justiça, quem mediou foi um desembargador, tá? Com a participação do Ministério Público, com a participação da Defensoria Pública, com a participação de associações que se formaram depois dessa tragédia, e chegaram no acordo, num prazo muito rápido. Então, assim, é algo que a gente está falando, pessoal, de algo que seria impensado. Se fossem ações judiciais... Se fosse um processo... Não, primeiro que seriam muitas ações judiciais. E muito tempo. Sim. Muito tempo. Então, assim, para a gente voltar então ao nosso foco, é muito rico o que a mediação traz. É rico que vocês não têm ideia. Então, nesse momento em que a gente percebe, tem esse pontinho aqui de congruência, e aí por isso que eu falo o caso de Brumadinho, lá eles perceberam que existiam pontos de congruência, onde todo mundo aceitava, e pontos onde havia necessidade de trabalhar. E a estratégia que eles usaram, recentemente eu estive num curso em que eu estive com o juiz que fez a homologação, ele falou assim, foi um acordo de 132 páginas. Um acordo de 132 páginas. E que, até o final, eu não sabia se ele ia ser assinado, porque existiam muitos pontos de incongruência onde as partes divergiam. Então, eu pensei assim, e se eu focar só nos pontos em que há acordo? E aí ele falou que as outras partes não concordavam, era tudo ou era nada. Eles não concordaram. Tá? Entendi. Então, você está falando aí que existe a possibilidade da gente fazer um acordo parcial dentro da mediação. Perfeito.
pode falar assim, ó, sobre a guarda eu concordo que pode ser assim, mas a convivência eu já não concordo. Então a pensão, a guarda e a convivência eu concordo, mas a pensão a gente vai discutir na justiça. É possível Muito isso? comum isso, muito comum. O acordo parcial, muito comum. Eu exemplifiquei em Brumadinho porque lá eles falaram é tudo ou é nada. Foi Sim. algo atípico, tá? Mas nas questões de família, isso é muito frequente, as partes fazerem acordos parciais. E muito útil, porque veja bem, já pensou, a tua vida está desmoronando e você não tem nenhuma definição? Né? Vamos definir o que dá para definir, vamos deixar as questões mais nebulosas para um processo judicial ou mesmo para o tempo. Né? Uma questão muito frequente, fazer acordo com relação à guarda, com relação à visita, com relação a alimentos e deixar a partilha para um segundo momento, a partilha de bens, a divisão dos imóveis para um segundo momento. É uma questão mais objetiva, né, de valores. Exato, valores, porque depende da avaliação. Ou mesmo fazer o que a gente fala assim, de acordos temporários, do tipo, acordamos tudo isso e você vai permanecer na casa por 1 ano. Daqui 1 ano a gente volta a negociar. Sim. Ok. Então, até isso é possível. Olha que arranjo legal. Um acordo temporário, Muito tem um prazo de duração. Sim. E me fala um pouco sobre as vantagens e desvantagens da mediação. Bom, vamos falar sobre isso e, nossa, a lista é extensa. Vamos começar assim. O processo de mediação, ele parte da ideia de que os próprios envolvidos na questão estão construindo a solução. Essa, para mim, é uma vantagem que não se compara a nada que o judiciário possa oferecer. Então, fazer com que as partes, elas mesmas, participem da solução do conflito é algo extremamente vantajoso, porque a solução fica personalizada. Fui eu que fiz, é do meu jeito, é assim que eu quero que seja, é assim que a minha vida vai girar. Então, a principal vantagem seria essa. Mas existe uma segunda vantagem, e essa segunda vantagem chama-se tempo. Então, a gente está falando no judiciário de uma ação judicial que dura, em média, 2 anos e meio a 3, a depender do tribunal, além da fase recursal, e que pode ser resolvida, vamos colocar, em 1 mês, 2, 3. Tá? Então, nós estamos falando de processos que são muito, muito, muito céleres. Então, a mediação tem também esse viés da celeridade, tá? Então, economia de tempo. Mas vamos falar de uma economia também, de novo, dirigindo aos colegas advogados, e que está sendo pouco explorada. A mediação ainda é um procedimento sem custas. Eu ia te perguntar sobre isso. Não tem custas. Então, é claro que as partes devem estar acompanhadas por advogado. E aqui eu preciso enfatizar que se uma das partes comparece sem advogado, e às vezes acontece, tá? O advogado está aqui, a solicitante está aqui, e nessa cadeira vem só o solicitado sem advogado, a gente suspende a sessão e pede que o advogado, que ele contrate um advogado ou que vá buscar uma defensoria, enfim, buscar um apoio, porque deve ter advogado presente. Então, ok, você vai ter seu advogado, mas você não tem custo de processo. Aqui é importante a gente fazer um destaque. Nós estamos vivendo um momento na jurisdição brasileira em que a porta da justiça gratuita está afunilada. Recentemente, nós vimos algumas decisões do STJ que passaram a vincular a justiça gratuita a uma renda, e essa renda, nós estamos falando de renda alta. Então, vamos colocar um caso clássico, né? O divórcio de uma mulher que seja professora, que seja arquiteta, que seja médica. Nós estamos falando de uma pessoa que ela não está dentro do padrão de pobreza brasileiro. E, do outro lado, vamos imaginar que tem um empresário, que tem um engenheiro, que tenha... Enfim, são 2 pessoas que são profissionais, estão no mercado de trabalho. Sim. Elas seriam pobres no sentido legal para justificar a gratuidade de justiça? Então, o divórcio de uma arquiteta e de um médico, eles são pobres? O judiciário tem entendido que não. Mas, espera ainda, nós estamos falando de alguém cuja vida financeira está um caos. O divórcio significa divisão patrimonial. Nós estamos vivendo um momento em que uma casa, o que você gastava com a casa, você vai gastar com 2. Nós temos tem despesa aí. E o judiciário está dizendo, não tem justiça gratuita, tem custas. E aí, a depender do patrimônio, vamos de novo no padrão, né? Um médico e uma arquiteta, eles vão ter carro, eles vão ter uma casa, vão ter um apartamento, talvez tenha algum tipo de investimento. Então, isso é computado lá no divórcio, na partilha, para estimar valor de custas. Então, nós estamos falando de custas judiciais que vão gravitar aí, vamos colocar por média, tá? De 2 a 6 mil reais de custas para o Estado. Não estou falando de honorário de advogado.
Tá? Sem falar em perícia, sem falar em carta de citação, sem falar num monte de coisa que pode aparecer no curso do processo, recurso. Então, são vários gastos. Sem dúvida, né? Vamos falar aí, citação, essas pequenas despesas, quando elas são somadas, elas totalizam valor, né? A perícia judicial, ela é cara, né? E colocou muito bem o doutor, a parte recursal também. Então, nós estamos falando de uma economia. E nós não temos ainda as despesas, nenhuma taxa judiciária para a mediação. Ainda não existe. E o que é mais legal, e isso para nós é bem bacana, ela vai gerar uma sentença igual a qualquer processo judicial. O fim de uma mediação com acordo significa dizer que nós vamos ter uma homologação judicial. E essa homologação judicial é uma sentença igual a toda outra. Então, se eu tenho um processo judicial aqui que tem custas e chega uma sentença, eu tenho uma mediação que chega uma sentença construída pelas partes num tempo muito mais rápido e sem nenhuma despesa. Então, quando a gente fala de mediação, a gente está falando que é preciso que a gente entenda mais sobre isso para utilizar mais. Por enquanto, a gente ainda tem pauta. As pautas são bem ociosas, até porque existem muitos voluntários, existem muitos mediadores que fazem a mediação voluntariamente. Tá? E o tribunal tem investido recurso. Os tribunais brasileiros de todos os estados têm investido muito recurso para que isso funcione. Porque vamos falar da quarta vantagem. A quarta vantagem, a gente pouco pensa sobre ela. É que no momento em que eu tenho pessoas que estão indo para a mediação, elas não estão indo para o judiciário. Logo, as ações judiciais, e a gente ouviu muito falar nisso, né, que o judiciário está vivendo uma crise, que o judiciário está muito atrapalhado com um número muito grande de ações. Então, no momento em que a gente diminui esse fluxo das ações judiciais, a gente permite que o judiciário funcione melhor. Porque existem situações em que a mediação não vai chegar a um acordo, e não vai mesmo. Existem causas que não vão chegar a um acordo, infelizmente. Né? 75% de êxito, mas nós temos 25% que não vai chegar. E esses 25%, quando chegam no judiciário, para mim isso é uma vantagem. Enquanto o judiciário mais livre, mais limpo, com melhores condições de entregar uma tutela jurisdicional adequada. Sim. Ou seja, é bom para a sociedade em geral, porque tem que contratar menos gente para poder estar rodando os processos, a justiça se torna mais eficiente e você que está passando por aquela demanda tem sua demanda resolvida de uma forma mais rápida. Até uma observação que eu queria fazer aqui a respeito da questão da sentença é o seguinte: o que a doutora quis dizer nesse momento? Quando você faz uma mediação e chega a um acordo, você pode chegar e exigir aquilo na justiça depois para fazer cumprir, igual quando o juiz dá uma decisão lá falando, se descumprir a guarda, se descumprir o regime de visitas, multa. R$500 cada vez que descumprir. Se não pagar a pensão, pode ser preso. Pode fazer a mesma coisa com esse acordo de mediação, caso ele seja desobedecido. E eu vejo que ainda tem uma outra questão na mediação. Quando a solução não é imposta, eu imagino que existe uma tendência muito maior das pessoas obedecerem àquilo do que quando a decisão é imposta àquelas pessoas. Tem isso? Tem isso. Esse ponto é fundamental. Né? No momento em que você participou da construção de uma sentença, né? Porque o acordo foi homologado e virou uma sentença, você se sente parte dela. Fui eu que disse que eu iria pagar. Fui eu que disse que na terça-feira eu não posso ir. Então, eu preciso ir nos dias que eu disse que posso ir. Então, existe uma adesão ao cumprimento muito maior. Mas, se porventura aquele acordo homologado por sentença vier a ser descumprido, a semelhança de um processo judicial, é possível que seja instaurado o cumprimento, é possível que sejam instaurados meios coercitivos para se forçar. Né? Acordou a pensão, não está pagando, vai para a execução no seu formato tradicional, via prisão, via penhora. Né? Então, prossegue como se fosse um processo, os desdobramentos. Perfeito. E as desvantagens, agora que a gente falou das vantagens? Bom, ao meu ver, a mediação pode fazer emergir questões que são conflituosas no momento em que você está ali sendo colocado diante de um conflito. Então, já vivenciei experiências em que a mediação trouxe ali situações emocionais, lembranças, né, e que precisaram, a parte pediu, eu vou precisar de auxílio psicológico para enfrentar. Então, essa é uma questão que ela é delicada. Uma questão que acontece às vezes, e que eu falo que é um ponto positivo, mas precisa ser olhado isso com cuidado para não ir adiante, é que é possível fazer mediação mesmo tendo havido violência doméstica e que haja medida restritiva. Então, já vivenciamos situações assim, em que havia uma violência física,
havia uma medida restritiva, ou seja, o homem não poderia chegar perto da mulher, e a mediação foi feita. Então, depois de algum tempo, foi a primeira vez que aquela vítima da violência doméstica esteve cara a cara com seu agressor, né? Então, isso traz à tona... Foi presencial? Foi tele. Ah, tá. Eu preferi lidar no tele porque havia uma agressão física que, se eventualmente estivesse ali, eu teria receio de conter, né? Sim. Então, por segurança. Então, foi muito, muito enriquecedor, mas foi denso, houve uma densidade. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que poderia ser elencado ali na lista das desvantagens, que é estar dimensionando um conflito, trazendo à tona algumas emoções. No mais, doutor Leonardo, eu não consigo ver desvantagem nesse procedimento, não. Porque se não chegou a um acordo, não chegou a um acordo. Não tem desvantagem nisso. Outra coisa interessantíssima das vantagens que a gente esqueceu de citar foi sobre a sucumbência. Processo de mediação, ele não tem sucumbência. Gente, lembrando o seguinte, quando você perde um processo, a parte que perdeu, se ela não tiver o benefício da justiça gratuita, ela tem que pagar um valor para o advogado da parte que ganhou. E aí esse valor ele gira em torno de 10 a 20% sobre o valor da causa, né? Então, por exemplo, se você está ali e tem uma condenação de, por exemplo, numa partilha, de uma diferença de R$200 mil, você vai ter que tirar 20 mil do bolso ou de 20 a 40 mil do bolso para pagar o advogado da outra parte. Na mediação não tem isso, até porque não tem perdedor na mediação. Vocês construíram aquela solução em conjunto. Exatamente, procede isso. A questão da sucumbência ela é muito bacana porque a gente também começou a ver isso acontecendo, tá? No judiciário, nas ações comuns, em que agora, quando você não tem justiça gratuita, e por isso é importante a gente dimensionar que a gente está vivendo um mundo novo. Esse mundo pós-pandêmico, ele trouxe uma revolução também dentro do judiciário. E essa questão do não deferimento da justiça gratuita colocou isso agora em observação, né? Eu ajuizei uma ação achando que eu ia ganhar tudo e não ganhei tudo. Então, agora eu tenho que pagar honorários do advogado da outra parte? Eu ajuizei a ação de divórcio, eu vou pagar os honorários do advogado do meu marido? Sim, numa ação judicial isso seria algo possível. E na mediação não tem custos de nenhuma natureza. Ninguém coloca a mão no bolso para o processo de mediação. Perfeito. E tem alguma observação que você gostaria de trazer sobre o procedimento? Tem alguma nova informação que você acha importante a gente tratar aqui? Olha, para a gente finalizar, assim, eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Esse ano, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas firmou um pacto pela paz. E a gente está falando muito disso, a cultura da paz. E é claro que os conflitos humanos eles vão existir, eles sempre existiram e vão se afinar cada vez mais, eles se tornarão mais complexos e vão exigir de nós mais habilidade. E, sobretudo, aos advogados, juízes, membros do Ministério Público, delegados, a solicitação de que a gente possa compreender o conflito, entender. A própria palavra entender significa entrar na tenda. Traz essa metáfora eu vou entrar na sua tenda. Eu vou sentir o que você está sentindo aí dentro dessa tenda em que você se encontra, para que a partir do seu olhar eu possa te auxiliar dentro de um princípio de solidariedade humana. Enxergar aquilo que você, pela fragilidade do momento, não está enxergando. E nesse contexto todo de procurar construir uma cultura de paz dentro dos conflitos que hoje a sociedade passa, inevitavelmente está passando, é que eu acho que emerge como uma das soluções mais eficientes o uso da mediação. E assim eu faço um convite, né, a todos que estiverem nos ouvindo, às partes que nesse momento possam estar vivendo um conflito familiar, aos advogados, aos atores do judiciário que possam estar ouvindo, que procurem analisar se ali nós temos requisitos para a instauração de um processo de mediação. Em tese, qualquer pessoa que queira pode estar num processo de mediação. Não tem matéria, não está distrita, inclusive, só a matéria de direito de família. Basta querer, buscar orientação e querer. É um processo que é, como a gente já falou aqui, é rápido, é seguro, é sigiloso e que mal não faz. Mas precisa que haja essa vontade. Então, procurar se orientar, procurar buscar assessoria de bons profissionais, tá, que possam levar adiante, acreditando e confiando sempre, né, que a dimensão do ser humano é muito maior e que aquela frase que eu falo que ela é emblemática sempre para mim, né, a resposta de tudo está dentro de nós mesmos. Sim, e agora, não como posição de autoridade,
como professora, advogada, mas como mãe, você tem algum conselho, alguma dica, alguma mensagem que você gostaria de passar para o nosso público? Poxa, que desafio, viu, doutor Leonardo? Como mãe, né, eu tenho uma criança de 7 anos e acho que a maior dificuldade quando eu estou diante de situações que envolvem um rearranjo familiar, eu não gosto de falar de ruptura, mas é um rearranjo, porque não deixa de ser. Então, quando o divórcio se instaura numa família, nós não estamos falando que a família morreu, nós estamos falando que a família vai encontrar uma nova forma de se organizar. E aí, se pudesse falar em especial às mães, né, tem a dimensão do seu protagonismo. Os filhos depositam muito nas mães, ainda que tenham e precisem ter um bom relacionamento com os pais, mas as mães têm um protagonismo dentro desse rearranjo familiar. Procurar compreender, procurar entender que aquilo que aconteceu no passado, aquilo que os outros modelos familiares impuseram, pode não ser o seu modelo. Eu gosto sempre de lembrar da minha própria história, né? Eu não vivi um divórcio como esposa, mas vivi um divórcio como filha. E ali eu ouvia a sociedade falando, mas não existe isso de 3 casas. Existe, deu certo. Deu certo. Então, procurar compor o seu arranjo. O que a tua condição financeira permite? O que a tua condição emocional permite? Procurar o apoio. A gente tem vivido muito esse momento, né, de falar em rede de apoio. E lembrar que as redes de apoio da modernidade são outras. Nós não fazemos mais como faziam as nossas avós, de sentar na porta de casa para conversar, mas existem muitos grupos de discussão. A internet é um manancial para isso. Eu me recordo que, quando me tornei mãe, fui atrás. Eu não participava, foi uma mudança completa do meu perfil de rede social. E ali eu descobri que existem muitos grupos que vão trabalhar questões que são inerentes a todas as mães que estão ali falando. Essa partilha ela é muito rica. Procurar auxílio, por que não, na religião. Né? Se existe essa dimensão na tua vida, vá atrás. Eu vi muitos bons aconselhamentos sendo feitos por autoridades religiosas. Né? Então, vá atrás. Procurar os teus. Né? Dizem que para criar uma criança é preciso de uma tribo. E é verdade. Né? Vá procurar os teus, né? Os seus pais, os seus tios, os seus primos. Né? Não tenha vergonha, não, porque a estrutura familiar ela é em rede, ela é uma teia. É preciso cruzar pessoas, sentimentos, para que haja essa construção desse novo arranjo. E não perca a dimensão, né, de que um novo arranjo vai ser criado. Quer você queira ou não, ele vai ser criado. Então, seja protagonista dele. Excelente. Eu quero te agradecer demais, doutora, pelo prazer que a gente teve de você estar passando esse conhecimento, e queria fazer uma observação para o pessoal. Como a gente falou, a mediação ela é possível de ser feita de forma telepresencial, ou seja, você aí tem a oportunidade de fazer uma mediação com a doutora Thalita, desde que você entre em contato com o tribunal aqui em Montes Claros, distribua esse procedimento, porque até uma outra coisa que a gente não passou é que a pessoa pode estar em outro estado e distribuir uma mediação aqui, não pode? Pode sim. E pode escolher o mediador? A princípio, sim. Tá vendo? Existe essa oportunidade, porém, existem vagas limitadas, até pelo tempo, e por uma segunda questão. Existe uma limitação dos tribunais de fazerem procedimentos de outros tribunais, até para incentivar a mediação dentro daquele estado e fazer com que o procedimento se torne mais conhecido. Então, se você quiser fazer uma mediação com uma pessoa brilhante assim, mãe, que entende as demandas humanas do seu conflito, corre e liga lá no tribunal, porque sua chance é agora. Eu vou colocar o telefone aqui na descrição do nosso podcast, do vídeo, independente da plataforma onde você esteja assistindo, e vou colocar aqui na tela também no final. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado, doutora Thalita, foi incrível esse primeiro episódio aqui do nosso podcast. Sem dúvidas, vai ser um sucesso isso aqui. Obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer. Muito sucesso, estejam todos bem e em paz.